O que os seus hormônios podem estar influenciando num quadro depressivo? Os seus do seu corpo naturais, em ausência, e os hormônios que você pode estar usando como contracepção, né? Tem dois lados aí quando a gente fala sobre depressão e a relação com hormônios. Então é isso que eu vou fazer uma síntese hoje aqui e explicar para vocês de uma maneira prática e fácil. Antes de eu começar a entrar no assunto, talvez vocês que sigam as ocitocinas não saibam, mas eu mando e-mails semanais para quem quer receber muito mais sobre ginecologia emocional, sobre feminismo, sobre o feminino. Né? Então, aos sábados eu mando as bruxarias, eu falo sobre a influência da lua, dou receitas, dicas e tudo mais. Às segundas-feiras vocês recebem uma inspiração para a semana, que é toda a parte motivacional. E às quintas-feiras eu sempre mando um conteúdo sobre ginecologia emocional, sobre tudo isso que a gente fala aqui. Como é que vocês fazem para receber tudo isso? É de graça. É só acessar o blog ginecologiaemocional.org, ir em cadastre-se, se cadastrar e vocês vão receber esses e-mails, tá bom? Então vamos lá. Quando é que a gente tem uma depressão e que está relacionado aos nossos hormônios? Então tem dois momentos. Quando nós estamos numa vida fértil, o que é considerado vida fértil? É enquanto a mulher menstrua, que vai desde a menarca, a primeira menstruação, até ser decretada a menopausa, até o fim do climatério. Lembrando que todos os sintomas, desconforto, alteração de humor, que acontecem quando a vida fértil está no fim, quando a ovulação vai parar, esse período não é menopausa. Então, quando as mulheres entram aqui e falam, nossa, como é que eu alivio os sintomas da menopausa? Não, o correto é como eu alivio os sintomas do climatério. Esse período em que os nossos hormônios começam a oscilar, começam a cair, e esses desconfortos como os calorões, as ondas de calor, de frio, insônia, esses sintomas todos podem acontecer durante o climatério. Na menopausa não tem mais nada. Quando acontece a menopausa? Quando já passou 12 meses desde a última menstruação. Então, quando as mulheres estão no climatério, elas falam, nossa, eu tô na menopausa, não tô aguentando. Não, não é menopausa ainda. Você ainda tá com o ciclo irregular, ainda pode ter alguns desconfortos, o seu corpo ainda tá passando por esse rito. É climatério. Bom, no climatério, essa baixa hormonal, essas alterações podem mexer muito com várias questões emocionais na mulher, por dois motivos. O primeiro é pela maneira como a sociedade coloca a menopausa pra gente. A primeira coisa que eu quero dizer é que não é regra. Não é regra que todas as mulheres vão passar por um climatério difícil, tá? Então existe um grupo de mulheres que sofre com o climatério, que tem muitas ondas de calor, de frio, insônia, irritabilidade, se sentem deprimidas, podem ter secura vaginal, uma série de coisas. E tem um grupo de mulheres que não apresenta nada disso, que só tem ciclo irregular, uma coisinha ou outra, e fazem a transição nesse rito de boa. O que vai determinar como nós vamos passar essa fase? Primeiro, o quanto você se trabalhou durante o período fértil no seu autoconhecimento cíclico, emocional, na sua conexão com tudo isso que eu explico. Por quê? Porque a gente começa a entender que a TPM traz sintomas e desconfortos muito parecidos com o do climatério, que nos convidam a olhar para coisas que a gente precisa corrigir nos nossos hábitos, na nossa alimentação, no nosso dia a dia, na nossa vida. É como eu digo, TPM é nossa amiga. Todos os desconfortos e alterações de humor estão dando recados sobre coisas que nós precisamos corrigir em nós. Quando a gente desenvolve autoconhecimento cíclico, que é o que eu ensino passo a passo dentro do meu workshop,
Aqui no conteúdo gratuito tem muita informação que vai dar um norte para todo mundo que não fez o curso, já vai ajudar muito, vai abrir assim, ó, com clareza do que eu tô falando. Quando a gente se trabalha nisso na vida fértil, a gente já tá resolvendo questões da vida do feminino. A probabilidade da gente ter uma depressão e desconfortos durante o climatério é menor, né? Tem uma mulher muito sábia, que é uma parceira de trabalho, uma anciã chamada Mônica Porto. Ela já esteve aqui comigo fazendo ocitocina. Ela é uma especialista em medicina da mulher, tanto na parte clínica, médica, quanto na parte de ginecologia natural. E ela fala uma coisa que cada vez mais eu vejo que é a realidade por mim mesma. Porque eu vou fazer 41 anos em dezembro. Eu tenho alguns sintomas já de climatério e eu noto que faz todo sentido. Ela diz que quando a mulher não resolve durante a vida fértil todas as questões que o ciclo está trazendo para ela olhar, vai tudo aparecer de uma vez no climatério. E aí essa mulher vai sofrer muito. E, gente, eu tenho constatado isso não só em mim, mas com as mulheres que me acompanham, com as minhas alunas do workshop. Mulheres que não olham para si, que não cuidam de si, que não têm autoconhecimento, que não param, que não inspiram, sobrecarregadas, que a grande maioria são aquelas do grupo que sofre mais com esses sintomas. As outras que se trabalham, que se conhecem, né, que têm uma consciência do que realmente é esse rito de passagem, que não é velhice, que não é fim da vida, que é um ciclo natural do corpo, o corpo foi desenhado para se passar por isso, geralmente tem menos sintomas, menos desconfortos, tá? Quando acontece a depressão, né? E como os hormônios podem ajudar ou não nessa fase? Então, assim, eu sempre vim aqui e falei, né, sobre o cuidado com os hormônios sintéticos. Seja pílula, seja o que está no Dilmirena, seja por contracepção ou seja por reposição hormonal. Por quê? Quando a gente fala de contracepção, eu já vou entrar nesse assunto e como isso pode desencadear depressão, mas quando a gente fala de contracepção, a gente está bloqueando hormônios naturais, vitais para nossa saúde e bem-estar mental e emocional, inclusive, e a gente tá pondo hormônios sintéticos no corpo para inibir a ovulação. Então, quem já me acompanha há um certo tempo sabe o quanto isso é grave, o quanto isso é arriscado, né? Porque existem alternativas de tratamento, de contracepção, que não vão fazer tudo isso. Quando a gente vai fazer reposição hormonal, a gente não está bloqueando hormônios naturais. A gente está colocando mais dos hormônios que a gente já tem para dar uma equilibrada nessas mulheres que sofrem muito durante o climatério, com os sintomas, com a depressão, com a alteração de humor. Não bloqueia, supre o que está baixando, que é a natureza da mulher. Porém, esses hormônios que são repostos, né? Isso é chamado de reposição hormonal, são hormônios sintéticos. Eles não são hormônios naturais. E você pode me perguntar, mas e os hormônios bioidênticos? São bioidênticos, mas eles não são naturais. Eles continuam sendo sintéticos. Então, qualquer médico que faça reposição hormonal, qualquer especialista que recomende, ele tem o cuidado de acompanhar essa paciente, porque não se sabe a médio e longo... Aliás, já é sabido que o uso desses hormônios a longo prazo pode trazer problemas para a saúde da mulher. Um deles é ajudar muito a dar um start para um câncer de mama, entre outros problemas. Então, eu tinha a seguinte opinião, né? Já que é um ciclo natural do corpo, para quem me acompanha agora e está menstruando, que tal desenvolver autoconhecimento cíclico, resolver as suas pendengas da vida, do feminino, com a sua linhagem feminina agora, aprendendo tudo isso, para não sofrer lá na frente e não precisar da reposição hormonal. Acho que é uma coisa muito mais consciente e sábia, tá? Agora, a mulher chegou lá, ela tá sofrendo, ela teve uma queda hormonal e ela está desencadeando uma depressão por isso, eu não vou ficar batendo na tecla sobre reposição hormonal. Por quê? Porque essa mulher precisa respirar, ter bem-estar, se sentir melhor
para conseguir uma ajuda, um apoio nesse sentido de consciência, trabalhar essas questões que estão vindo, fazer um desenvolvimento e um autoconhecimento que ela não fez na idade fértil, mas que é possível fazer agora. Não dá pra gente passar dessa vida sem olhar o que a gente precisa olhar, empurrar com a barriga até quando, né? Então, minha opinião é a seguinte: tá precisando de reposição hormonal? Tá muito mal? Tá com muito sintoma? Ok, vai e faz. Mas tenha consciência de que você precisa olhar as questões que esses sintomas estão trazendo e que não são só do corpo uma baixa hormonal. São questões da sua vida e do seu feminino. E aí ninguém precisa ter depressão, ninguém precisa ficar mal. A gente associa as coisas que são importantes. A queda hormonal por si só pode já desencadear um quadro depressivo? Sim, pode sim. Então, a depressão e hormônios, nesse caso da baixa hormonal, estão interligados. Então, pode acontecer um quadro depressivo, a mulher se sentir mais deprimida, quando ela está nessa transição do climatério para a menopausa, tá? Ok, aqui estamos falando agora sobre hormônios e depressão relacionados ao climatério. Agora, vamos falar sobre os hormônios contraceptivos. Como que a pílula, os hormônios do Dilmirena, do adesivo, de injeção, da pílula do dia seguinte, podem desencadear depressão? Bom, como eu disse aqui e sempre lembro, esses hormônios estão bloqueando hormônios naturais femininos, que são hormônios responsáveis pela ovulação, pelo trabalho dos ovários. Todo ciclo menstrual ele existe, não é pra gente menstruar, é pra gente ovular. É um ciclo biológico para procriação, né? Então, qual é o papel desses hormônios? Bloqueia-se hormônios naturais femininos, a ovulação não acontece, a mulher fica com o ciclo bloqueado. Bloquear esses hormônios naturais é dar vazão para um quadro depressivo. Por quê? Porque entre esses hormônios está a nossa progesterona, que é um hormônio extremamente feminino, né, que os homens também têm, mas que ele tem tudo a ver com o nosso ciclo, tudo a ver com a ovulação, e ele é um hormônio muito relacionado à nossa alegria de viver, à nossa gana de fazer as coisas. Sabe aquela autoconfiança, aquela força de vontade? Esse hormônio e os outros que são bloqueados ajudam muito nisso. Então, o que acontece quando a gente bloqueia e coloca o hormônio sintético? A gente perde isso. Aí já pode ser um start para um quadro depressivo. Fora isso, os hormônios sintéticos que estão vindo podem criar problemas e podem também ajudar a desencadear esse processo de depressão. É assim para todas? Não. O que eu posso dizer? Quem tá aqui e já saiu dos hormônios contraceptivos é testemunha, e pode escrever aqui para mim nos comentários, de que vive uma revolução na vida. Uma mudança total de conexão com o corpo, com a vida, com o feminino, que não tem muita razão de se explicar. Eu lembro que uma pessoa que foi me entrevistar a respeito disso, em 2018, lá da revista Vida Simples, disse pra mim assim: Karine, eu te chamei porque eu parei com a pílula. E eu vi a diferença, eu queria muito fazer uma matéria sobre isso. E o que eu posso te dizer é que quando eu usava os hormônios, eu era um zumbi. Quando eu parei de usar, eu voltei à vida, eu descobri o que é a vida. E é basicamente essa comparação. Então, por que a gente fica assim quando a gente tira o hormônio? Por que a gente sente uma alegria de viver? Por que a gente fica bem, fica com força de vontade, muito mais disposta, mesmo com efeitos rebotes na parada da pílula, né? Que fazem parte que isso daí é desencadeado justamente pelo uso do hormônio. Não é que a pílula melhora isso. A pílula pôs um monte de hormônio no teu corpo, a hora que você para, abre-se uma caixa de Pandora e o teu corpo quer expurgar isso e vê esses efeitos que são dos hormônios da pílula. Então, parar de tomar pílula e voltar por acreditar que a pílula ajuda a pele, ajuda a regular o ciclo, ajuda a evitar queda de cabelo, é falta de informação. O que você está fazendo é parar, aí você acredita que isso é bom, você volta a usar, você está dando mais combustível para quando você tentar parar de novo, esses efeitos voltarem, tá? Então, o uso desses hormônios contraceptivos, por si só, já vão colaborar para desencadear um quadro depressivo.
quero passar uma informação aqui que eu passo muito, que vem muito essa pergunta. Eu quero lembrar que o uso do DIU de cobre também está correlacionado ao start para depressão. Nós já temos cobre no corpo, tá? A falta dele ou o excesso dele podem nos levar para quadros depressivos. Então, quando a gente já tem cobre no corpo e a gente põe um DIU de cobre, dependendo do organismo da mulher, do estilo de vida, porque cada mulher é uma, isso pode se tornar um excesso. Essa mulher pode estar se sentindo deprimida e os médicos não fazem essa correlação, tá? Nem perguntam. Às vezes a gente vai num neurologista, num psiquiatra e acaba tomando medicamento para depressão e os profissionais não fazem essa associação, não tem essa informação, não olham para isso. Então fica um ponto de alerta. Para quem usa DIU de cobre e está se sentindo deprimida e observa que isso começou desde que inseriu o DIU, tá aí uma resposta, um caminho para essa resposta, tá? Gente, tem aqui para vocês os dois lados da moeda. Quando os hormônios sintéticos contraceptivos podem dar start à depressão e quando a ausência dos nossos hormônios naturais pode startar uma depressão. Então, preciso lembrar que tudo isso tá ligado aos hormônios, sim, mas hormônios são também influenciados pelo nosso estado emocional. Assim como a nossa imunidade, né? Quando a gente tá bem, a gente não pega gripe. Quando a gente tá um pouquinho mais para baixo, a gente pode pegar. Os hormônios vão oscilar no ciclo. Quando a gente se conhece, a gente entende, porque às vezes a gente tá com mais energia, mais libido, às vezes menos, mais cansadas. Tudo isso nos dá norte. Norte para entender o que tá acontecendo com a gente. E as informações que eu tô passando aqui te trazem clareza para você observar, dentro aí, talvez, do pouco autoconhecimento que você tenha, entender o que pode ou não estar desencadeando uma depressão. Lembrando que quando tá tudo bem na vida, quando a gente se conhece, quando a gente tá feliz e realizada, quem vai ter depressão? Mas quem é que tem uma vida perfeita sempre? Ninguém. A gente tem que saber identificar, né, os nossos altos e baixos, nossas fases do ciclo, essa questão hormonal sendo acompanhada e entender se a gente precisa de um remédio, se a gente precisa de uma reposição hormonal ou se a gente precisa de uma psicóloga, de uma terapeuta para fazer a gente olhar para questões que a gente vem carregando na vida e que num dado momento vão empurrar a gente para o fundo do poço, para a gente olhar e poder escalar esse poço, porque nós somos capazes, né? Então a depressão, ela não começa só no corpo, ela não é só uma ausência química, né? Por que pessoas tomam remédio para depressão? Para repor uma química no cérebro, no corpo que está faltando. Mas a depressão, ela não começa com esse déficit. Esse déficit é uma consequência de algo que já está acontecendo na minha vida, que eu estou empurrando, de uma insatisfação, de uma perda que eu nunca superei, seja lá o que for. Mesmo você olhando para todas essas questões hormonais que eu passei aqui, olhar para a sua vida e ter um acompanhamento profissional vai te ajudar realmente a resolver a questão da depressão e aí entender o que é que você precisa. Você precisa de medicação, de reposição hormonal, parar com a pílula e tudo mais, tá? Uau! Falei bastante, mas eu acho que eu passei aqui bem, né, os dois lados da moeda para vocês. Então, reforçando, tá? Quem chegou agora, assista ao replay, porque eu expliquei aqui quando os hormônios estão relacionados com isso ou não. E lembro vocês que eu mando e-mails com conteúdos exclusivos que vocês podem receber, não pagam nada. É só ir até o nosso blog, o ginecologiaemocional.org, e fazer o cadastro lá, porque eu tô falando sempre de mais assuntos além do que eu falo aqui. E você tem acesso a tudo que eu tô oferecendo, a promoções. Mês que vem a gente vai fazer um mês bacana, eu vou trazer uma promoção bacana sobre um produto nosso, que você pode ficar sabendo em primeira mão. Quando eu abro vagas extras pro meu curso, eu aviso lá. Eu dou preferência, prioridade para todo mundo que tá nessa lista, porque eu entendo que são pessoas que querem estar um pouquinho mais perto, acompanhando mais de perto, mais informação, que estão mais no momento de desenvolver tudo isso que eu ensino e se tornarem autônomas, né? Feminismo passa pelo corpo. Meu corpo e minhas regras só vai funcionar para quem conhece o próprio corpo.
E a minha proposta é essa, né? Então fica aí o convite para vocês receberem os e-mails, tá bom? Gente, tô encerrando essa ocitocina. Amanhã eu tô aqui no mesmo horário pra gente conversar mais, tá bom? Espero todas vocês, à 1h da tarde, horário de Brasília, tá? Beijo no coração, tchau, tchau e seguimos juntas!